Olá, eu sou o professor César Alexandre Fábrega Carvalho e o tema da aula de hoje é como gravar uma aula teórica em PowerPoint. Bom, começamos então pelas etapas da organização da aula. Um primeiro ponto muito importante quando a gente vai fazer uma aula gravando no PowerPoint, ou seja, com o objetivo de essa aula ficar gravada à disposição de um aluno, ela tem que ser objetiva, concisa e ela não pode ter elementos escritos em demasia. Então, é preferível que se faça, então, a abordagem em tópicos. Então, aqui tem uma sugestão, tema da aula, que geralmente é o primeiro slide, uma sinopse, onde você vai abordar, então, sequencialmente, quais são os subtítulos ou subtemas dentro daquele tema principal que é a aula, e aqui eu coloco um exemplo. Então, nós temos um tema da aula, sistema circulatório. Aqui apresento uma sinopse, onde tem uma introdução, uma divisão desse sistema circulatório do ponto de vista anatômico, desenvolvimento embrionário, vírgula, e etc, 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 e ponto. Então, acho que esses primeiros dois slides, eles são muito fundamentais. E o segundo slide, em especial, ele tem esse papel de mostrar para o aluno onde começa a aula e onde termina. Na sequência, cada elemento ou subtítulo da sua sinopse, ele obrigatoriamente tem que aparecer na parte superior do slide, que ajuda o aluno a entender em que ponto da aula que ele está. Bom, na sequência, depois que você montou a sua aula, e ela está totalmente já formatada e revista, se faz então, lá na parte superior, numa região onde tem a apresentação de slides. Aqui você clicando nessa região onde está a apresentação de slides, vai abrir uma janela, e essa janela ela vai dar duas opções. Bem, então, você clicou na apresentação dos slides, abre essa janela, e essa janela vai te dar a opção de gravar pelo slide atual ou gravar do começo. Minha recomendação, você grava pelo slide atual, porque você tem maior controle em termos daquilo que você quer dizer naquele slide. Se você decidir por gravar desde o começo, tem que lembrar o seguinte, quando você troca o slide, existe uma condição que é um retardo da informação entre você clicar para passar o slide e a sua voz pode ficar cortada. Então, a aula pode não ficar clara ou cortar um ponto importante de um trecho, de uma frase importante, enfim. Então, minha recomendação é que você grave pelo slide atual, você vai fazendo um a um até você terminar, então, a aula. Bem, independente da sua escolha, gravar desde o começo ou gravar o slide atual, você clicando em um dos dois vai aparecer essa tela para vocês. Então, essa tela ela tem alguns recursos importantes que eu passo a explicar. Primeiro, então, aqui nesse cantinho tem essa câmerazinha, e note que no slide anterior, enquanto eu explicava para vocês, eu estava aqui nesse canto, explicando a aula de modo mais interativo, com o grupo ou com a sala. Ah, professor, eu não gosto de aparecer. Então você vem, clica nessa câmerazinha, sua imagem desaparece, o que fica gravando é somente a sua voz. Então esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é a gravação propriamente dita. Então lá em cima tem o botão vermelho gravar. Então, quando você clica nesse botão vermelho gravar, vai aparecer bem no centro da tela uma contagem regressiva. 3, 2, 1. Finalizado o 1, a tela ela dá uma piscada que significa que está pronto para a gravação. E aí, então, você pode começar falando a sua aula, explicando e tudo mais. Muito bem. Então, clicou em gravar. A tela que aparece é essa aqui, com o número central, de modo com a contagem regressiva, 3, 2, 1. A tela pisca e se inicia, então, a gravação. Durante a gravação da sua aula, é muito importante alguns recursos. Então, esses recursos, eles ajudam a aula a ficar mais dinâmica.
Ou seja, você consegue através do laser point, aqui eu estou mostrando para vocês no fundo branco, esse laser point, e qual é o comando que eu utilizo para que esse laser ele apareça? É o Ctrl L. Então, cliquei no Ctrl, cliquei na letra L, automaticamente aparece então esse laser point. Então, por exemplo, nessa aula de sistema circulatório, em termos de vasos sanguíneos, olha o laser point como ele é importante. Eu consigo apresentar cada uma das camadas na figura esquemática que está sendo apresentada, não é? E além desse recurso laser point, existe também um outro recurso que você pode escrever, você pode apontar, você pode sublinhar também algo escrito, um texto que é extremamente importante durante a sua aula. Então eu vou passando aqui alguns slides. Por exemplo, aqui eu estou falando das definições da artéria, vai aparecendo as definições. Dentre essas definições todas que apareceram, agora eu quero destacar uma muito importante. Eu dou um Ctrl C, mudo o comando de Ctrl L para Ctrl C. Aí eu posso, com o botão esquerdo do mouse, segurar. E depois eu movimento o mouse e eu posso, por exemplo, circundar, posso sublinhar, eu posso colocar, indicar uma seta numa determinada área que eu estou explicando, eu posso numerar também. Então você consegue interagir como se você estivesse num quadro mesmo, tá? Então esses recursos apresentados pelo PowerPoint, ele é bastante importante numa aula à distância, por exemplo. Agora, eu estou administrando a aula, estou gravando o slide no PowerPoint. Eu errei. Não ficou bom aquilo que eu falei. Eu percebi que fiquei um pouco prolixo, até porque você pode perceber que enquanto você fala, o tempo está sendo... Tem na parte inferior, o tempo está sendo contado, tá? E aí eu quero mudar o slide. Eu quero... Enfim, o que a gente faz? Paro primeiramente, vem nesse botão aqui, ó, que é um quadrado, e eu clico nele e aí a gravação para. Na sequência, eu venho aqui, ó, nesse X e clico nele. Uma vez clicado nesse X, vai abrir essa janela, que dá a opção de você remover a gravação no slide atual ou você remover a gravação em todos os slides. Então precisa ficar bastante atento, porque é muito comum, na pressa ou na ânsia de você gravar, que não é uma coisa tão fácil, você acaba clicando no lugar errado e perdendo então toda a sua gravação. Então tem que ter um cuidado muito grande, né? A hora que você quer apagar somente a gravação daquele slide, você vem e remove a gravação do slide atual. Aí você finaliza a aula. E agora, o que a gente faz? Então, finalizada a aula, você vem aqui e você para de novo. Clica nesse quadrado parar. Clicou no botão parar, você vai lá no canto direito, tem um X menor. Esse X menor você pode clicar sem medo. Então, clicando aí, a sua aula vai estar fechada e já está automaticamente gravada. Aquilo que você fez está gravado. Muito bem, terminei minha aula. Agora, qual é o próximo passo? A gente precisa conferir se de fato a aula ela foi gravada. E como é que a gente faz isso? Começamos de duas formas. A primeira maneira, eu venho com o cursor no canto direito inferior e passo o cursor. Quando eu passar o cursor aqui, se foi gravado, automaticamente vai aparecer essa tarja. Se você optou por gravar sem aparecer a sua imagem, e se você optou aparecendo a sua imagem explicando no canto, vai aparecer também a foto da maneira como está. Você faz isso slide por slide, desde o primeiro slide até o último slide da sua explicação. Na sequência, você vem para a apresentação de slides. Você vem aqui, clica em apresentação de slide desde o começo, ou você vem aqui, apresentação do slide desde o começo. Então, nesse instante, você vai assistir a sua aula, literalmente. Tudo aquilo que você falou, você assiste. Então, você vai conferindo, primeiro, se ficou clara a sua explicação, obviamente. Segundo, se não tem cortes na sua voz. Terceiro,
Se o laser point, durante a sua explicação, ele apareceu, além do laser point, também as suas anotações, por exemplo, quando utilizou o recurso caneta, para circundar ou grifar uma frase que seja importante na sua aula, por exemplo. Feito isso, a gente passa então por uma gravação, que é que é salvar a aula propriamente dita. Conferida a aula, é hora de salvá-la. Como a gente salva? Exatamente como a gente salva qualquer arquivo. Vai lá em arquivo, clica nele, abre-se uma janela, coloca salvar como, e aí você coloca na pasta de sua preferência. Muito bem, então eu salvei a minha aula e agora eu quero criar um vídeo a partir da aula do PowerPoint. Como que eu faço? Bom, primeiro ponto, eu venho aqui em arquivo, onde eu circundei aqui para vocês, clico em arquivo, vai abrir uma janela que é a mesma janela que se abre quando você vai salvar. No entanto, quando você faz isso, ao invés de você clicar salvar como, você vai clicar numa outra tarja, que é exportar. Vou mostrar no próximo slide. Então tá aqui. Ao invés de você clicar salvar como, porque você está criando um vídeo, quer criar um vídeo agora, você vai colocar em exportar. Clica aqui em exportar. Quando você clica em exportar, vai aparecer uma outra página. Então aparece uma página como essa. Então você clicou em exportar e aí você vai aparecer uma janela do lado, onde você observa que tem essa aqui, ó, essa possibilidade, ó, criar vídeo. Você clica nesse item criar vídeo, que vai abrir uma outra janela. Muito bem, então clicou em criar vídeo, vai aparecer essas possibilidades. A minha sugestão é que você vá no padrão 480, porque é um padrão mais leve, ou seja, o seu arquivo vai ficar menor, fica mais fácil você viabilizar no Moodle ou no Google Classroom, ou até mesmo encaminhar por e-mail. Na sequência, depois você clica novamente em criar vídeo, aí vai aparecer uma janela. Então, clicou aqui em criar vídeo, mais uma vez. Note lá em cima que já a sua escolha do padrão 480 já foi definido. Clicou aqui, vai aparecer uma janela. Então, olha a janela que aparece. É como salvar qualquer outro arquivo. Você escolhe a pasta de sua preferência. Aproveita e confere se está o tipo, né, de gravação está em vídeo MPEG 4. Só confere, geralmente dá automático. E aí você vem e clica em salvar. Clicando em salvar, começa então a criar o seu vídeo no formato de MPEG 4 ou MP4, como queira. Uma vez escolhida a pasta onde vai ficar gravado o seu vídeo, você clicou em salvar, então automaticamente começa então a criação. E como é que você confere se a sua aula está sendo gravada ou não? Então você vem aqui nesse canto inferior, você olha aqui nesse ponto, em maior aumento, onde vai estar escrito, ó, criando o vídeo da sua aula, enfim, nesse caso do sistema circulatório, vasos sanguíneos. E aí você vai acompanhando o quanto que isso aqui está sendo carregado, o quanto está carregando. Passou dessa etapa, aí essa faixa ela desaparece. Então acabou de gravar, essa faixa ela desaparece. E aí você vai para um outro lugar, você vai lá na pasta que você salvou e você vai conferir então se
se esse vídeo ele foi efetivamente gravado, se ele está dentro da sua pasta. Então, como é que você faz? Vamos ver no slide o próximo slide. Então, aqui está um exemplo, né, da pasta que eu escolhi. Nesse caso, o vídeo do sistema circulatório, ele está aqui, ó, vasos sanguíneos, 2020, foi onde eu salvei. E a minha sugestão é que você, então, clique e abra esse vídeo para ver se, de fato, o vídeo ele foi gravado a contento. Isto é, se não tem nenhum áudio cortado, se não tem, se as informações elas estão organizadas, se a sua fala está em sincronia com a explicação do slide, enfim, são coisas que você precisa avaliar.